9h15 aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Estamos recebendo o secretário de Desestatização do Ministério da Economia, Diogo Macor, que vai conversar conosco sobre privatizações do governo federal. Secretário, obrigada por ter vindo aqui. Um bom dia. Bom dia, Thaís. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Secretário, em relação a cronograma de privatizações, o que a gente tem agora no horizonte mais próximo? Olha, a gente começou em janeiro de 2019, quando chegamos, né, começamos a criar um pipeline de projetos, né? Quando nós chegamos não havia nenhum projeto em andamento, nenhum estudo em andamento. Hoje, passados aí 2 anos, a gente começa a ter os primeiros resultados. Então, na última reunião do CPPI, que é uma reunião que reúne o presidente e ministros de Estado, foram qualificados os estudos do Porto de Vitória, que vai ser o nosso primeiro projeto, então edital publicado em setembro, né? Realmente um projeto importantíssimo para a economia do Espírito Santo, e as carteiras da Engea, que é uma empresa que recebeu uma série de ativos da Caixa Econômica, tá? Também é uma carteira de pelo menos R$500 milhões, fora o Ceasa Minas, que é a entrepostagem ali da região metropolitana de Belo Horizonte. Então esses são os nossos 3 primeiros projetos, mas também faz parte da nossa composição desse ano outros projetos importantíssimos, como é o caso de Eletrobras e Correios. Vou começar por Eletrobras, secretário, porque eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre... Ontem saiu o lucro da Eletrobras, né? A Eletrobras lucrou 8 bilhões de reais no trimestre primeiro desse ano. Qual que é o critério que a gente está usando para determinar quais são as empresas que passam pelo processo de privatização? Porque uma empresa que dá 8 bilhões de reais de lucro, não dá para dizer que ela não está funcionando. Por que nós como sociedade vamos lucrar mais com a Eletrobras, por exemplo, privatizada, do que lucramos esses 8 bilhões só no trimestre? Essa é uma excelente pergunta, Eduardo. A gente fez um cálculo, tá? Foi publicado talvez há umas 4 semanas atrás, onde nós calculamos o quão mais rico nós seríamos, entre aspas, enquanto sociedade, tá? Se a Eletrobras tivesse sido privatizada em 2002. Então, lembrando, a Eletrobras ela entrou no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização, na época do Fernando Henrique. Tá? Ele não conseguiu privatizar a empresa. E no governo Lula ela foi retirada por lei, por isso que agora a gente teve que colocar uma medida provisória para reincluí-la no PND. Bom, se ela tivesse sido privatizada em 2002, né, e se nós tivéssemos usado esse recurso para abater dívida, então qual que é o custo da nossa dívida? Selic. Né? Então, pegando o patrimônio líquido da Eletrobras até hoje, né, patrimônio líquido em 2002, trazendo para a data de hoje, reduzindo a dívida, reduzindo os dividendos que ela nos pagou, tá? E somando quanto nós capitalizamos a empresa, ou seja, eu pego o patrimônio líquido de 2002, atualizo até hoje pela Selic, que é o nosso custo de rolagem da dívida, tá? Deduzo os dividendos, esses 8 bilhões que você comentou desse ano, né? Nem tudo vira dividendo, tem que ver a parcela que vem para a gente, tiramos dividendo, mas somamos o quanto ela pede de dinheiro de vez em quando, porque tem ano que ela dá prejuízo e pede um dinheirinho para a gente. O resultado disso é 352 bilhões de reais. Ou seja, a sociedade hoje seria 352 bilhões de reais mais rica se a Eletrobras tivesse sido privatizada lá atrás. Isso só pegando em termos de custo de oportunidade. Tá? Se a gente leva em consideração que hoje a Eletrobras investe cerca de 3 bilhões e meio por ano, e se fosse privada ela poderia investir 13 bilhões por ano, esses 10 bilhões de reais a mais por ano, olha a quantidade de empregos que geraria e como que, enquanto sociedade, nós nos beneficiaríamos desse processo. Então, tudo isso precisa ser avaliado de uma maneira conjunta. Quando a gente olha só um número isolado, 8 bilhões parece muita coisa, mas quando a gente coloca no contexto, não é. Secretário, quando a gente fala em concessão, em privatização, nesses modelos, né, que há em diferentes áreas aí, nós temos uma preocupação, e principalmente para o momento que estamos passando, que é a pandemia, onde os recursos estão escassos. Que esse dinheiro vá parar para pagar aí, entrar no orçamento e acabar se diluindo sem que nós tenhamos um destino certo para investimentos. Há alguma garantia de que com essas concessões, essa grana que o governo vai receber ao privatizar a Eletrobras, os Correios, esse dinheiro vai ficar separado para algum tipo de investimento específico e não vai entrar no cofre para distribuição dos recursos aí escassos no momento da pandemia?
Olha, Pedro, essa também é uma dúvida recorrente, e aí eu coloco da seguinte maneira: vamos pegar na semana retrasada, houve o leilão da SEDAI, a empresa de água e saneamento do Rio de Janeiro. Tá? Esse leilão, ele arrecadou 23 bilhões de reais em outorga e garantiu mais 30 bilhões de reais em investimento. Só esses 30 bilhões de reais em investimento privado vão gerar cerca de 50 mil empregos no Rio de Janeiro. Então é importante a gente colocar que esses investimentos privados, vamos pegar o caso da Eletrobras, né? Esses 10 bilhões de reais a mais que ela vai ter capacidade de investir, isso gera emprego para o trabalhador. E a parcela de outorga, né? Às vezes a gente acha que, entre aspas, é desperdiçar dinheiro abatendo dívida, muito pelo contrário, porque a partir do momento que o investidor percebe que o governo é responsável fiscalmente, o que acontece? Os juros de rolagem da nossa dívida diminuem, porque ele teme menos, né, o calote, né? Sabendo que a gente tem uma dívida hoje de 90% do PIB, nosso PIB aí de 7 trilhões e alguma coisa, né, calcula quanto que 0,5%, 1% a mais ali que se cobre na dívida custa para toda a sociedade brasileira. Então é muito, entre aspas, barato a gente conseguir ser responsável fiscalmente, porque isso, em termos de rolagem da dívida, custa muito caro. E os investimentos? Os investimentos vêm de fonte privada, né? O Brasil hoje ele investe em infraestrutura alguma coisa em torno de 1,6%, 1,7% do PIB por ano. A gente precisa investir 4%. A gente precisa, não é de mais 2 ou 3 bilhões de reais, a gente precisa levantar mais 200 bilhões de reais por ano em investimento. E não existe fonte pública que alcance 200 bilhões de reais. Isso só pode vir do setor privado. Quem está conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes é o secretário Diogo Macorde, secretário de Desestatização do Ministério da Economia. Secretário, o senhor citou a Ceasa Minas Gerais como curto prazo, horizonte de privatização do PPI, não é? Queria lhe perguntar, então, como é que está a situação da CEAGESP, entreposto também em São Paulo, que está no PPI, mas que também foi colocada ali pelo presidente Jair Bolsonaro como talvez uma não privatização. Num discurso que ele fez aqui, numa visita à CEAGESP, depois numa live, o presidente disse que a CEAGESP não será privatizada da forma que queriam. O que é isso aqui? O que vai acontecer com a CEAGESP? Olha, quando a gente coloca as empresas no PND, o Eduardo perguntou agora há pouco qual é o critério, como que a gente seleciona essas empresas, né? Qual é a reflexão que nós fazemos, tá, Thaís? A gente se pergunta se aquela empresa tem interesse do setor privado. Se aquela empresa cumpre um papel estratégico para o país, porque, veja, mesmo constitucionalmente, o artigo 173 da Constituição fala que a participação do Estado na economia é restrita à segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então, o Estado, a princípio, não pode participar em atividades econômicas. Tá? Então, a gente vai buscando para ver realmente, essa empresa tem um interesse privado e a gente começa por aquelas com menor grau de complexidade e com maior impacto para o país, né? O governo ele tem alguns CEASAs, como é o caso da CEAGESP, como é o caso de CEASA Minas, que vieram para o governo federal na década de 90 por renegociação de dívida com os estados, assim que o governo acabou virando dono de um entreposto de alimentos, né? E a partir do momento que isso é qualificado no PND, no Programa Nacional de Desestatização, que os estudos avançam, diferentes caminhos podem ser tomados. Ali, ao longo do estudo, a gente decide se aquele projeto ele é super relevante, ele tem que sair imediatamente, se aquele outro projeto talvez ele tenha um nível de complexidade maior e aí por isso ele precisa ser colocado um pouco mais para frente no pipeline, ou no final das contas aqueles projetos que precisam sair e esperar realmente ter um nível de maturidade maior, né? Então, aqui no caso de CEAGESP, é um projeto extremamente complexo, né? A gente está falando de uma comunidade que gira em torno de 50 mil pessoas todos os dias. Ao passo que no Ceasa Minas é um projeto parecido, a gente fala da privatização, mas com a visão do Ceasa Minas do futuro, né, para a gente ter realmente um serviço de muito melhor qualidade para os permissionários, para os produtores. Então isso vai ser um caso piloto para a gente, para realmente testar um modelo. Então, cada coisa ao seu tempo. Queria falar com o senhor um pouquinho sobre reforma administrativa, porque eu vi um levantamento em fevereiro, né, justamente da Secretaria, sobre benefícios para servidores e funcionários de empresas estatais aí. O Ministério da Economia tem um levantamento de quantos servidores recebem acima do teto, porque a gente fala muito do judiciário, fala do legislativo. No executivo, existe esse levantamento de quantos servidores ganham acima do teto, secretário?
Veja, eu não tenho conhecimento da reforma administrativa, né? Isso está dentro de uma outra secretaria dentro do Ministério da Economia, que é a de desburocratização e governo digital. Mas eu tenho sim, Pedro, esse relatório que você comentou sobre as estatais, né? Então havia uma caixa preta sobre os salários, sobre os benefícios das estatais, e para quem procurar no Google um relatório agregado das empresas estatais, vai conseguir encontrar, na verdade, dois. Um que traz informações de faturamento, as informações de quantidade de empregados, aí você vai ter média de faturamento, de remuneração, a média de remuneração, o máximo, o mínimo, quantos funcionários tem. A gente plotou num gráfico para você conseguir enxergar, né, as empresas que têm a maior média de remuneração e a maior quantidade, então está tudo bonitinho lá explicado. E um outro relatório que nós lançamos no finalzinho do ano, que mostra os benefícios que esses funcionários recebem. Então ali você consegue enxergar quem recebe um bônus de 100% do salário para tirar férias, muito mais, o triplo do que todos nós recebemos aqui. Quem recebe um plano de saúde para o filho, com o filho de até 34 anos de idade. Você imagina, um garoto de 34 anos de idade recebendo um plano de saúde bancado garoto não, já é um pela homem, empresa. Né, então, ali a gente consegue evidenciar todos esses benefícios, e é por isso que a gente precisa, no final das contas, partir para as privatizações, né? Porque o dinheiro público não pode continuar bancando esse tipo de mordomia. E esses pagamentos são legais? Eles são porque, a princípio, a empresa estatal ela funciona de maneira isolada, ela tem total autonomia. Então, o fato de ser legal não significa que é moral. Secretário, eu queria perguntar para o senhor qual é, hoje, no entendimento do governo brasileiro, o país que, digamos, seria o nosso espelho em termos de presença do Estado na economia. Essa foi uma plataforma forte na eleição do presidente Jair Bolsonaro e também do ministro Paulo Guedes. E imagino eu que por questões internas e também por causa da pandemia não seguiu exatamente no ritmo que se esperava. Setores que hoje estão ainda na mão do Estado no Brasil e que não deveriam mais estar. Quais o senhor considera e que país o senhor tem como exemplo? Olha, Thaís, você tem razão que a velocidade, ela às vezes nos decepciona, mas eu posso garantir o seguinte: o programa de desestatização do governo federal, ele avançou muito mais rápido do que as pessoas conseguiram perceber. Nós, na semana passada, publicamos um número interessantíssimo dos desinvestimentos que alcançaram 200 bilhões de reais do nosso governo. O que isso significa? Durante o governo Bolsonaro, desde o dia 1º de janeiro até hoje, 200 bilhões de reais em ações, em empresas que antes estavam na mão do governo ou de empresas controladas pelo governo, passaram às mãos da iniciativa privada. Então, talvez você lembre, alguns anos atrás, que o governo usou várias participações minoritárias de diferentes fontes que ele tinha na Companhia Vale do Rio Doce para impor a troca do presidente da companhia, na época o Roger. Então, é uma empresa teoricamente privada, mas que no final das contas se submetia ainda à vontade do governo, que usava várias participações minoritárias para exercer um controle sobre aquela empresa, né? Então, nós desinvestimos essas participações enquanto a gente conseguia evoluir nos estudos das desestatizações, que é o que acontece a partir de agora. Por isso que a gente vai conseguir licitar o Porto de Vitória, né, o Ceasa Minas e assim por diante. Então, a participação do Estado ela está cada vez menor. E, além disso, a gente interrompeu o fluxo. O que eu quero dizer com isso? Historicamente, os investimentos em infraestrutura só aconteciam com a participação do governo, né? Com uma participação muito forte de bancos públicos, de empresas estatais, com a Infraero entrando com 49% de participação do aeroporto, com a Eletrobras entrando com 49% e assim por diante. Hoje não. Hoje a gente conseguiu deixar o mercado se desenvolver sozinho. E o que a gente tem feito? A gente tem concentrado os esforços do BNDES, por exemplo, os esforços públicos, no fomento a novas oportunidades, como foi o caso da estruturação do leilão da SEDAI. Secretário, então, me veio à cabeça aqui, enquanto o senhor estava falando, da desestatização, né, do abrir mão para o mercado privado de serviços ou empresas, que quando a gente fala de serviços, quem será marcando 9h30 e eu não consegui tossir, vou só pedir... Pronto. Ainda assim não deu certo. Pois não. Quando a gente entrega para a iniciativa privada explorar um serviço, você tem um retorno, eu não vou chamar de garantido porque negócios são negócios, mas você passa a ter aquele mesmo serviço sendo prestado por outro, né?
E nisso você vê possibilidade, o prestador de serviço privado, além de prestar o serviço, também vai pagar imposto, enfim, o dinheiro vai voltar para a sociedade. Quando a gente vende um bem, a gente consegue a mesma coisa? Eu quero dizer, por exemplo, tivemos para vender agora, o Estado tentou vender e não conseguiu, o primeiro arranha-céu do Brasil. No Rio de Janeiro, edifício à noite. Não conseguiu. A gente ouve que o Estado tem não sei quantas propriedades, tem até obra de arte, que muitas vezes retorna para o INSS. E não consegue se livrar desse tipo de coisa. Por quê? Porque não tem interesse, porque fica deteriorado. Qual que é a questão com os patrimônios físicos da União que estão aí em vários lugares do Brasil? E, obviamente, se a União não tivesse tantos, teria mais dinheiro para cuidar de outros, né? Cuidar melhor de alguns que escolhesse para ficar com ela. Com certeza. A gente tem um patrimônio imobiliário gigantesco, tá, Eduardo? E a gente vem tentando mudar radicalmente a forma de monetização desses ativos. Quando a gente pensa você comentou do edifício à noite, né? E nós temos outros tantos no Brasil, inclusive terrenos super bem localizados, vazios. Imagina como que a gente não consegue fomentar a economia da construção civil, disponibilizando esses imóveis para o setor, né? Imobiliário. Então, mesmo no à noite, quanto que a gente não gera de empregos para reformar aquele edifício, depois ele vai virar talvez um hotel, né? Quantos outros empregos a gente consegue Mantendo a antiga Rádio Nacional lá em cima, pode vender todos os outros andares. Aquilo é lindo e sem dúvida o comprador não teria interesse algum em desmobilizar o que aquele prédio tem de mais precioso, que é o patrimônio histórico dele, né? Então, e a vista que aquele edifício tem, ela é incrível. Então, a gente certamente gera muito mais empregos. Aquele edifício hoje ele está literalmente caindo aos pedaços, né? Então, nessa linha a gente tem mudado a forma de venda, a forma de alienação desses imóveis. A gente, historicamente, superavalia esses imóveis. Por quê? Porque eles estão, de novo, caindo aos pedaços. Então, o nosso principal interesse é fomentar a economia, gerar empregos, né? E isso que a gente consegue quando coloca esse patrimônio todo realmente à disposição. Secretário, deixa eu lhe perguntar mais diretamente a respeito de setores importantes da economia e qual é o conceito que hoje existe no governo sobre a adequação ou não da manutenção desses setores na mão do Estado. Energia elétrica, estradas, muitas já concedidas, mas outras ainda operadas pelo governo. Aeroportos, muitos já privatizados, mas ainda muitos nas mãos do governo. O senhor acha que esses setores todos deveriam ser desestatizados? Olha, Thaís, como que a gente classifica, tá? Esses setores que você comentou são setores importantíssimos para a economia, são setores que entregam políticas públicas importantes para a população, mas a gente não consegue entregar essa política pública com o governo sendo o dono da empresa. O que a gente faz? A gente regula, né? E a gente regula muito melhor quando a empresa é privada. Então, deixa eu dar um exemplo no setor elétrico que você comentou agora há pouco, tá? Em 2012, 2 grupos tiveram dificuldades financeiras gravíssimas, tá, dentro do setor elétrico, de distribuição de energia. O primeiro foi o Grupo Rede. E o segundo foi o Grupo Eletrobras. As distribuidoras do Grupo Eletrobras enfrentavam os mesmos problemas das distribuidoras do Grupo Rede. Só que a ANEEL, ela fez uma intervenção administrativa nas distribuidoras do Grupo Rede, vendeu aquelas distribuidoras que ocupavam 1/3 do território nacional, foram vendidas a outros grupos privados que conseguiram dar um choque de gestão e hoje o investimento é muito maior e o serviço é muito melhor do que era antes, quando era o antigo Grupo Rede. E a Eletrobras? A ANEEL nunca conseguiu declarar intervenção administrativa porque era uma empresa pública, toda pressão política. Resultado, os cidadãos dos 6 estados que eram atendidos pelas distribuidoras da Eletrobras tiveram que sofrer com péssimos serviços até elas serem efetivamente privatizadas em 2018. E, detalhe, isso custou para a gente 20 bilhões de reais em prejuízo dessas distribuidoras ao longo desse período, de 2012 até elas efetivamente serem privatizadas. Secretário, então, aqui eu tenho um ponto também que é sempre tocado por quem é contra as privatizações, que eu gostaria que o senhor comentasse. Por que não colocar para concorrer antes de vender? Passar tudo para a iniciativa privada. Vou dar o exemplo da Petrobras aqui. A gente agora estava discutindo durante meses como é que é essa história de nós temos uma empresa no Estado e o Estado não tem como ajudar a controlar o preço porque ela é regida por regras de mercado. Se, por exemplo, o setor do petróleo na distribuição e enfim, em toda a sua cadeia, se ele fosse competitivo, a Petrobras, ao mesmo tempo, teria
teria pressão do mercado para ser mais eficiente, também iria pressionar o mercado ao baixar o preço do combustível. Faria com que os demais não pudessem cobrar o quanto eles achassem que fosse o possível. Essa etapa não é algo que seria, eu não vou chamar de necessário, porque não é, mas não seria algo que poderia, inclusive, ajudar a população a perceber como que a concorrência poderia ajudar? Então, nesse caso, Eduardo, na verdade o PT tentou fazer isso, né? Isso se chama prática de preços predatórios. Então, ele usou a Petrobras para jogar o preço para baixo. A Noruega também faz, a Suécia também faz, e não me consta que lá tenha quebrado o país. Não, jamais. O que acontece quando você coloca, vamos lá, dentro de economia você pode ser um formador de preço ou você pode ser um tomador de preço. Tá? Quando você tem 98% do parque de refino, como é o caso da Petrobras, ela tem um monopólio. Né? Então quebrar o monopólio, de fato colocar ela para concorrer. E aí o que acontece? Quando uma empresa, imagina, a Petrobras ela fez um acordo com o CAD, tá? Agora para diminuir a participação de mercado dela de 98% para 50%. Então a primeira das refinarias foi finalmente vendida na Bahia, né? E ela vai diminuindo essas refinarias até chegar em 50%. Haverá uma competição, da maneira que você está colocando. Qual é o problema? Né? Uma empresa privada, quando ela erra na composição do seu preço, quando ela tem custos ineficientes, ela simplesmente quebra. Tá? E vem uma outra e compra aquilo, e o prejuízo é do acionista para ele aprender a fazer o trabalho dele direito. A gente está no Brasil, secretário. A gente sabe que não vai ser assim, porque nunca foi. Mas é assim que a gente tem que defender, Eduardo. É livre concorrência, é um mercado justo. Né? E o que acontece? Quando uma empresa pública ela perde dinheiro, o que acontece é que ela recebe mais dinheiro público, dinheiro nosso. Então, ela não quebra. Uma empresa pública, por definição, ela não quebra. Então, essa é a grande diferença que você tem. E outra, vamos pegar Isso encarece lá na ponta? Isso encarece para toda a sociedade, porque a gente não deixa a empresa privada eficiente se desenvolver, porque por mais eficiente que ela seja, vai ter uma empresa pública menos eficiente, mas jogando o preço para baixo, mesmo que ela não consiga cobrir, porque aí depois ela pede o dinheiro para a viúva, que no caso é o governo federal, e isso gera uma ineficiência geral no mercado. Então, veja, na Venezuela, você consegue comprar 1 litro de gasolina por 10 centavos de dólar. Né? E aonde isso deixou a Venezuela mais rica? A Venezuela é o extremo do extremo, secretário. Eu queria saber se não é possível a gente imaginar um mercado que seja regulado por forças de competição e que houvesse uma maneira de o Estado ter algumas empresas em alguns setores, ou que não empresas, mas uma participação em alguns setores que pudesse, por exemplo, defender o meu bolso quando dispara o preço do petróleo. Então, o que você pode fazer, no final das contas, vamos lá, vamos pegar o setor elétrico então, tá? Um setor serve super também, bem. Meu bolso do mesmo jeito. É isso, é o seu bolso, tá? Então, um setor regulado. Né? Então, as regras do jogo são muito claras. Né? É um setor basicamente oferecido, né, ou prestado por empresas privadas. Então, as privatizações começaram na década de 90. De lá para cá, ele se transformou no serviço público mais universal do Brasil. 99,8% da população tem hoje energia elétrica. Né? E você consegue realmente separar tarifas para a população de baixa renda. Então, você tem as tarifas sociais, as tarifas que nós pagamos. As tarifas são reguladas. Então, é um setor onde o Estado participa com a regulação, não com a participação direta. Porque quando nós tentamos, nós fracassamos miseravelmente. Volta para esse caso das distribuidoras do Grupo Eletrobras. De 2012, quando poderia ter sido feita a intervenção administrativa e não foi, até 2018, quando foram privatizados, nos causaram um prejuízo de 20 bilhões de reais, fora todo o serviço precário que foi prestado para a população local. Secretário, o que grandes economias do mundo podem ensinar ao Brasil em termos de desestatização e de privatização? Estados Unidos, exemplo óbvio, pelo tamanho, pela relevância. Alemanha, talvez? Um outro grande gigante europeu com outro modelo de Estado. Quando você olha para esses países, o que funciona lá que ainda não temos aqui e que poderia funcionar? Maravilha, vamos lá. Vamos pegar o exemplo da Alemanha com o serviço postal. A gente está falando hoje numa grande discussão sobre a privatização dos Correios. O serviço postal alemão era público até a década de 90. O que eles fizeram? Abriram o capital, trouxeram o setor privado. Hoje, o governo federal só tem 20% do capital da DHL, que provavelmente vocês já ouviram falar. É um gigante global privado, né, e que partiu de uma estatal do governo alemão. Então, isso e hoje, obviamente, ela emprega muito mais gente do que na época que ela era pública. Né? Isso aconteceu também no Brasil. Vamos pegar o caso da Vale do Rio Doce. A Vale aqui no Brasil, antes de ser privatizada, enquanto ela era pública, ela tinha 15 mil funcionários.
Hoje, privatizada, ela tem 70 mil funcionários. Então, olha a potência que isso tem em geração de emprego. Então, até quando a gente fala, não, vocês vão privatizar e gerar desemprego, é o oposto. Como é que uma empresa mais eficiente, mais pujante, né, e que quer crescer, vai gerar menos emprego do que uma empresa que é ineficiente, que não tem orçamento e que não consegue investir? Já que o senhor citou a DHL, deixa eu perguntar dos Correios. Em que pé está a privatização dos Correios, secretário? Estamos hoje no estágio de contratação da segunda etapa dos estudos. Então, concluímos a primeira etapa, que é o arranjo do setor postal. Tá? Estudamos como funciona em diferentes países do mundo. Apresentamos ao Congresso Nacional um projeto de lei. O presidente Bolsonaro foi levar pessoalmente esse projeto de lei para o presidente Arthur Lira, né? E hoje ele está tramitando na Câmara. Teve o seu requerimento de urgência aprovado algumas semanas atrás. Então, hoje, o relator, que é o deputado Gil Cutrim, do Maranhão, está trabalhando no relatório que ele vai apresentar, talvez, aí ao longo das próximas 2 semanas. Então, esse é o estágio. Secretário, sobre os Correios, eu tenho uma curiosidade muito grande, que foi algo que também foi discutido lá atrás, quando a privatização do setor de telefonia. A gente sabe que os problemas acontecem e o mercado ele vai atrás dos setores em que ele vê possibilidade de retorno. Como é que vai ficar a prestação de serviço de Correios, prestação de serviço que é básica, em áreas em que não há atrativo econômico? Por exemplo, Fundão da Amazônia, áreas mais distantes, em que você levar uma carta, hoje em dia ainda se leva um pedaço de papel, o retorno econômico é muito pesado. Isso está sendo pensado no processo e no desenho de privatização? Sem dúvida. Então, de novo, com regulação, a gente resolve esse problema. Então, na proposta do projeto de lei, a gente coloca a atribuição de regular o setor postal para a atual Anatel, que ainda mudaria de nome para acumular também o nome de comunicações. Tá? Então, com isso, a gente garante a universalização. E isso está funcionando muito bem, inclusive, para a telecom. Vamos pegar o exemplo do leilão do 5G, que vai acontecer esse ano. A gente está falando em 35 bilhões de reais em investimento, mas que boa parte disso vai justamente para a universalização do 4G. Então, o que a gente faz? Coloca o 5G naquelas áreas que têm um maior retorno econômico, mas você define que aquela companhia tem que fazer investimentos para garantir que todo mundo no Brasil realmente vai ter acesso ao 4G, que já é uma tecnologia excepcional. Então, com isso, a gente leva hoje informação para toda a sociedade, mas também dá para o setor privado a possibilidade de explorar aquelas áreas que são mais economicamente viáveis. Ficar com uma parte dos Correios para fazer esse serviço está fora. Não, porque a gente Correios dos Estados Unidos vai acabar virando. São públicos, por exemplo. Você tem uma parte pública, mas você tem ampla competição também nos Estados Unidos. Então, né? Mas o modelo que a gente pode usar, né, aqui no... E aí tem uma coisa interessante, que alguns países conseguem, de fato, ter estatais eficientes. Vamos pegar a Noruega. Né? Alguns países conseguem. Da Noruega. Mas eles têm um modelo legal completamente diferente, um estilo completamente diferente. No Brasil não funciona. Agora, o que a gente pode fazer, tá? Sem problema nenhum? E que a própria a Lei 13.303, que é a lei das estatais, inclusive já obriga. Eu posso pagar por serviços específicos. Então, se eu quero que uma empresa privada preste esses serviços que a gente hoje usa os Correios para prestar, ela consegue me cobrar e eu pago, e isso fica muito mais transparente, muito mais barato do que efetivamente eu criar um monstro, né? Porque toda empresa, mesmo que eu comece uma empresa pequenininha, ao longo do tempo ela vai crescendo, os benefícios vão se acumulando e eu não consigo depois diminuir aquele negócio. Esse é o problema. Só tenho mais uma pergunta para o senhor que vai dar o nosso tempo aqui, 9h45. Quanto que o governo pode arrecadar com impostos se os Correios forem privatizados? Existe essa conta? Existe. Hoje, os Correios têm uma imunidade tributária da ordem de 2 bilhões de reais por ano. Tá? Eu estava vendo aqui que o faturamento é em torno de 18 bilhões, né? É isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E o lucro... que dá isso de imposto, será? 2 bilhões por ano é quanto eles deixam de pagar. Então, e a partir do momento que for privatizado, os Correios passam a nos pagar imediatamente 2 bilhões de reais por ano, fora o investimento. Hoje vai dar quase para fazer o censo já, hein? Hoje os Correios investem 300 milhões de reais por ano. Isso é menos do que a própria depreciação do ativo atual. Ao passo que privado eles vão passar a investir quase 10 vezes esse valor. Vai aumentar, então, a arrecadação de impostos também, né? E a qualidade do serviço e toda a eficiência da logística brasileira. Secretário Diogo Macor, secretário de Desestatização do Ministério da Economia, obrigada pela entrevista aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigado, Thaís, Pedro, Eduardo. Até a próxima. Obrigado, secretário.
São 9 horas e 45 minutos, hora do nosso noticiário da Rede Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes. São 9 horas e 45 minutos. Esse é o Repórter Bandeirantes pelas emissoras da Rede Bandeirantes de Rádio. Começando por Nova York, nosso correspondente nos Estados Unidos, Eduardo Barão. Bom dia para você, para todo mundo no Brasil. O anúncio que todos esperavam finalmente chegou aqui aos Estados Unidos. Após mais de um ano, autoridades sanitárias do país confirmaram que as pessoas completamente imunizadas contra o coronavírus não precisam mais usar máscaras, nem manter distanciamento social, ou seja, acabou essa história. A população que já está vacinada, já está imunizada, pode voltar a fazer todas as atividades que deixou de lado por causa da pandemia, incluindo, por exemplo, ir num restaurante, num estádio, num show de uma banda de música favorita, por exemplo. Então, essa é a novidade por aqui. A permissão para dispensar o uso da máscara é considerado um incentivo para milhões de americanos que ainda resistem à vacinação, mesmo com resultados práticos que a campanha atingiu. 46% da população tomou ao menos uma dose da vacina, enquanto 35% estão totalmente imunizados por aqui. O Centro de Controle de Doenças lembra que, para estar protegido da Covid, é preciso aguardar 2 semanas depois da vacinação completa. Então, são 2 doses, 2 semanas depois da segunda dose. Além disso, o uso de máscaras continua recomendado em transportes públicos fechados, caso de ônibus, de metrô, e locais como presídios, casas de repouso, além de hospitais e consultórios médicos. O presidente Joe Biden comemorou o resultado e mais uma vez disse que é necessário que todos se vacinem aqui no país. O governo fez um alerta que se os Estados Unidos voltarem a sofrer um novo pico de coronavírus, aí vão retomar as diretrizes para o uso da proteção em todos os ambientes. São 9 horas e 47 minutos. Esse é o Repórter Bandeirantes pela Rede Bandeirantes de Rádio.